Olá, Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos a mais uma dica? Números inteiros. Se você está aprendendo a programar, provavelmente é o primeiro tipo de dado que você deve estar aprendendo a utilizar. Então vamos ver neste vídeo de hoje como utilizar números inteiros na linguagem C. Bom, inicialmente a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma variável. O que é uma variável? Quando nós criamos uma variável, nós basicamente separamos um bloquinho ou uma região de memória para guardar um valor, para guardar um dado. Nesse nosso exemplo, um número inteiro. E como que eu crio uma variável para guardar um número inteiro na linguagem C? Basicamente, são três coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, dizer o tipo, depois dizer o nome e atribuir um valor ou simplesmente terminar com ponto e vírgula. Então vamos fazer isso aqui na linguagem C. Qual o nosso tipo de dado para trabalhar com informações de números inteiros? É o tipo int, que já vem aí de inteiro. E aí nós precisamos dar um nome para essa nossa variável. Você pode dar o nome que você quiser, lembrando apenas que ele não pode começar com número e nem possuir caracteres especiais, como por exemplo E comercial, asterisco, também não. Normalmente nós damos nomes intuitivos, por exemplo, eu vou trabalhar com número inteiro. Que informação eu vou armazenar? A idade do usuário. Então, vamos chamar essa variável de idade. Ok, quando eu fiz isso, eu separei uma região de memória que eu chamei de idade para guardar um número inteiro. Contudo, percebam, eu ainda não coloquei nenhuma informação lá. Como que eu posso fazer isso? E aí tem inúmeras formas. Por exemplo, a primeira, eu posso simplesmente colocar o sinal de igual e colocar um número aqui terminando com ponto e vírgula. Agora, aquela região de memória que eu chamei de idade possui o valor 30. Como que eu tenho certeza disso? Nós vamos usar o comando de saída. Por que comando de saída? Ele vai imprimir na tela. O printf. Então, eu vou exibir um texto, idade, dois pontos. Após os dois pontos e esse espaço que eu coloquei, eu quero que apareça o valor 30, o número 30. É um inteiro. Então, eu vou utilizar essa máscara %d, indicando que aqui nesse local eu quero que seja apresentado, que seja impresso um número inteiro. E aí vou utilizar a barra invertida em um N. Para quê? Para pular uma linha. Já já essa barra invertida vai fazer sentido para vocês. Após o fechamento da aspa dupla, mas ainda dentro dos parênteses, eu acrescento uma vírgula e agora eu preciso dizer de onde virá o número que eu quero imprimir. Virá da minha variável idade. Então perceba que o Code Blocks já dá a sugestão aqui para a gente. E aí eu finalizo então com o ponto e vírgula. Vou salvar o meu projeto e eu vou compilar para verificar então se está funcionando. Perceba que agora que foi impresso na tela o texto idade, dois pontos, o espaço, em seguida o número 30, que é exatamente o valor que foi atribuído aqui à nossa variável. E o /n, lembra que eu disse que já já vocês iriam entender esse /n? Eu quis pular uma linha. Aonde que essa linha aparece? É esse espaço preto que apareceu aqui, olha. Se eu não tivesse colocado um contra/n, esse texto que sempre vai aparecer aqui, ele ficaria logo embaixo do nosso texto idade 30, ok? Mas tem outras formas de eu atribuir o valor à minha variável? Tem. Como eu mencionei, eu posso simplesmente criar a minha variável,
Na linha de baixo agora, eu escrevo o nome da minha variável e posso fazer a atribuição aqui da mesma forma. Percebam que se eu compilar agora, observem que foi apresentado, foi impresso na tela o valor 45 e não mais o valor 30. Existe outra forma de fazer isso? Sim, existe. Eu vou utilizar os comandos de entrada e saída para pedir que o usuário digite a idade dele pelo teclado. Como que eu faço isso? Eu vou usar a função printf para imprimir na tela uma mensagem para o usuário. Por exemplo, digite sua idade. Finalizo com ponto e vírgula. Perceba que após a aspa dupla eu não coloquei mais nada, porque eu só quero imprimir este texto para dizer para o usuário que eu vou ficar aguardando ele digitar a idade. Feito isso, nós precisamos agora utilizar um comando de entrada para receber o que o usuário vai digitar no teclado. Então, nós vamos utilizar a função scanf. A função scanf funciona da seguinte forma. Dentro das aspas duplas, eu preciso indicar para a função que tipo de dado será lido. Nesse caso, nós estamos esperando um número inteiro. Como nós já vimos aqui embaixo, como que a gente faz para apresentar um número inteiro? %d. Então, eu vou colocar aqui um %d fora das aspas duplas. Eu preciso passar para a função o endereço de memória onde eu quero salvar esse número. Eu quero salvar um número na variável idade. Ok, só que se eu simplesmente passar o nome da minha variável e terminar com ponto e vírgula, perceba que eu estou passando o nome da minha variável e não o endereço de memória. E como então que eu obtenho um endereço físico da memória onde está a minha variável idade? Basta utilizar o caractere especial e comercial. Desta forma, na linguagem C, eu consigo obter um endereço físico da memória no meu computador onde esse dado será salvo. Feito isso, basta rodar o nosso programa agora. Vamos compilar agora e ver como vai funcionar. Percebam que agora não foi impresso nenhum valor. Por quê? Foi impresso na tela esta linha, digite sua idade, e aí o computador agora está aguardando para ler o que o usuário vai digitar no teclado. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 75 e vou pressionar Enter. Observe que quando ele executou a linha 12, para imprimir a idade, foi impresso 75. Por quê? Mesmo que tenha sido atribuído aqui o valor 45, quando eu disse para salvar o que o usuário digitar na mesma variável, na mesma região de memória, o 45 foi perdido. Então eu tenho agora 75. O 45 não está lá mais. Ele foi, é o que a gente chama de sobrescrever. O 45 foi perdido e o 75 foi colocado naquela região. Então nós basicamente vimos aqui como fazer a criação de variáveis do tipo inteiro, como ler do teclado um valor inteiro. Ok, mas se eu tiver duas variáveis, como que eu faço soma, subtração? Como que eu faço, então, operações matemáticas? Muito simples. Eu vou alterar aqui essa nossa variável e eu vou criar outra variável, por exemplo, num1, abreviação de número 1, e num2. Eu posso, então, pedir para o usuário digitar dois valores. Por exemplo, digite 2 valores. E aí, ao invés de ler para a minha variável idade, que eu não tenho mais a variável, eu vou ler para a região de memória e comercial num1 e comercial num2. Mas percebam o seguinte, agora eu quero ler dois números, um para cada região de memória. Então, eu preciso acrescentar mais 1% de aqui.
um número inteiro para a primeira variável, o segundo número inteiro para a segunda variável. Agora eu posso exibir os números aqui. No 1 vai aparecer aqui o primeiro %d, dou um espaço, num 2, e aqui eu quero que apareça o segundo número inteiro. De onde virão os números inteiros? O primeiro, que será no 1, vai vir da minha variável no 1, e o segundo, o num 2, virá da variável num 2. Vamos executar esse programa e apenas ver aqui como é o comportamento dele. Ok, perceba que a mensagem aqui já mudou, porque nós alteramos aqui, digite 2 valores. Então, eu vou digitar aqui 45, por exemplo, e 87. Percebam que agora nós temos o num 1 com 45 e num 2 com 87. Ok, e se eu quiser somar agora esses valores? Eu poderia colocar dentro desse printf, mas eu vou colocar outro printf aqui abaixo, para ficar mais fácil a compreensão. Soma, 2 pontos, %d. Então, perceba o seguinte, eu vou exibir na tela o texto soma, 2 pontos, um espaço, e quero apresentar um número inteiro. De onde virá esse número inteiro? E aqui eu posso fazer a soma de num 1 mais num 2. Vamos compilar este novo programinha e observar o comportamento. Então, aqui eu vou digitar agora dois números, por exemplo, 15 e 47. Então, ele fez a leitura num 1, 15, num 2, 47. E percebam que aqui em soma nós temos exatamente a soma desses dois valores. Ok, mas então e se eu quiser realizar as outras operações matemáticas? Soma, subtração, divisão. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que não é recomendado. Isso é muito sujeito a erro, mas é um programinha pequeno, então não vai ter problema. Vou colar aqui a nossa linha de código 3 vezes. Por quê? Eu vou manter a soma. Aqui vai ser a multiplicação. Aqui nós teremos a subtração. E aqui nós teremos, então, a divisão. Então, como que nós fazemos a operação? Basta utilizarmos os mesmos sinais matemáticos. A multiplicação é o asterisco, a subtração é o próprio sinal de menos e a divisão é a conhecida barra. Mas aqui nós precisamos ter atenção ao seguinte. Observe que nós estamos lendo do teclado dois números inteiros e fazendo a divisão sem fazer nenhum teste. Então, num 2 não pode ser 0. Nós não estamos testando esta possibilidade, ok? Nós estamos assumindo que num 2 não será 0. Vamos compilar então o nosso programa. Então, como nós já percebemos, ele está aguardando aqui que o usuário digite dois valores, por exemplo, 10 e 2. Então, nós temos num 1 e num 2, que é a linha 11. Aí, a linha 12, nós temos a soma, 10 e 2, 12. A multiplicação, 10 por 2 dá 20. A subtração, 10 menos 8 dá 10 menos 2 dá 8. E a divisão, 10 por 2 dá 5. Então, nós fazemos as operações matemáticas dessa forma. A operação de soma, como vocês podem ver aqui, ela não altera nem o valor de num 1, nem o valor de num 2. Se eu quisesse exibir aqui a soma vindo de uma outra variável, é muito simples. Eu posso criar uma outra variável chamada soma e, depois que for feita a leitura dos valores para num 1 e num 2, eu posso então fazer soma, receber num 1
mais num 2. Percebam que agora eu estou realizando a soma e estou atribuindo o resultado à minha variável soma. E agora, então, eu posso exibir esse resultado aqui. Vamos compilar esse programinha? Então, percebam, eu estou pedindo 2 valores aqui. Vou digitar aqui 51 e 49. A soma vai ser realizada, vai ser atribuída à variável soma, e aí então eu vou exibir esse valor aqui. Vamos pressionar Enter. Percebam então os números lidos: 51, 49. E qual é a soma? Então, a soma é 100. Percebam que esse valor está vindo da nossa variável soma. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Como trabalhar com números inteiros na linguagem C. Curta nossos vídeos aí, ajuda a gente compartilhando os nossos vídeos para atingir mais pessoas, para divulgar esse conhecimento. Um grande abraço, dá um joinha no nosso vídeo aí para ajudar o canal. Até a próxima dica. Boa programação a todos!